Oi, gente! A nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Essa primeira atividade da gente, nós vamos fazer com duas aulas que já foram dadas para vocês e que é o texto 15ª aula e 16ª aula. O texto que eu enumerei para vocês poderem entender melhor. A 15ª aula, o texto que eu usei foi África e muitas memórias. Eu intitulei aqui texto 1. O texto 2, que eu intitulei e enumerei aqui para vocês verem, ele é da 16ª aula, que é Tradições dos Povos Quilombolas. Então, a atividade que eu vou fazer agora com vocês vai ser o seguinte. Nós vamos fazer a pergunta do texto 1. E aí vocês vão anotar e vão estar aí respondendo esse texto, tá? Lê o texto e responde. Primeira pergunta do texto 1. África e muitas memórias. O que é tradição oral? O que é tradição oral? Segunda pergunta. Qual é o papel do griot? Terceira pergunta. Quantos tipos de griot existia segundo o texto África e muitas memórias? Próxima pergunta. Quais eram os griots que trabalhavam independente e eles viajavam muito? Quem será? Próxima pergunta. Qual a principal função do griot? Cuidado para não confundir com a outra que eu fiz. Esta é a principal função que o griot exerce. E a última pergunta do texto 1. Quais eram os costumes dos griots para passar suas narrativas? Quais eram os costumes que esses griots tinham, né? Quando eles passavam, para ele passar suas narrativas. Como era que eles faziam? Tá? Quais eram os costumes que eles quais eram os costumes que eles faziam? Vamos lá para o segundo texto. Tradições dos povos quilombolas, 16ª aula. Diz assim, vamos lá, primeira pergunta. De qual local era a comunidade quilombola que tirava uma parte de seu sustento de um local, de um tipo de produto? Que tipo de produto era esse? Outra pergunta. As tradições nas comunidades quilombolas, é correto dizer que a única tradição que tem dentro das comunidades quilombolas é da cultura africana? É correto dizer? Por quê? Próxima pergunta. Quem foi a mulher que se tornou líder do Quilombo de Mola no Tocantins, lá no período regencial? Isso, ó, nesse segundo texto. Próxima pergunta. Quais são os costumes encontrados nas comunidades quilombolas? Ó, são muitos. Que costumes são esses? Próxima pergunta. Qual é a festa celebrada na comunidade quilombola no dia 13 de maio? Qual é a festa celebrada na comunidade quilombola no dia 13 de maio? Próxima pergunta. Diga o nome de uma comunidade quilombola daqui do nosso estado, de Pernambuco. Diga o nome
de uma comunidade quilombola de Pernambuco? Essas são as perguntas desses dois textos. Mas a gente não só vai ficar nesse texto, gente. Tem mais um texto que eu gostaria que vocês agora pegassem o texto de vocês e lessem o texto, né, que é o texto 19. Ó, o terceiro texto que a gente vai falar é o texto da 19ª aula, que diz assim: a vida dos ex-escravos. Pós-abolição. Pós-abolição da escravatura. Esse é o texto que corresponde à 19ª aula. Nesse texto aí, a gente vai fazer uma interpretação de texto, tá bom? Vamos lá. Esse texto, ele fala sobre o negro após a abolição. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é, no quarto parágrafo desse texto, ele diz assim, eu vou ler, presta atenção. No quarto parágrafo diz assim: o Rio de Janeiro, capital do Império, exerceu o papel de polo de atração para muitos libertos. Porém, o seu mercado de trabalho incipiente não possuía condições de absorver mão de obra, proporcionando o surgimento de um amplo contingente de desempregados e subempregados, alguns vivendo nas fronteiras da legalidade e ilegalidade. Em função da existência de circunstâncias que não permitiam o exercício pleno da cidadania, proliferaram grupos, como os capoeiras, que vagavam pelas ruas da cidade, vivendo de expedientes considerados escusos. Aí a pergunta é, o que o autor quis dizer? O que o autor queria falar por trás dessa fala? Qual é a interpretação que o autor queria trazer nesse parágrafo? Evidenciar nesse parágrafo, ok? Quarto parágrafo desse texto. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês desse texto aqui. Vamos lá. Primeira pergunta ainda do texto, interpretativa, tá? Tem uma parte aqui que fala sobre a abolição da escravatura, tá? E aí a pergunta é, a vida dos ex-escravos após a abolição da escravatura, eles passaram, né? O texto fala da memória seletiva. Aí a pergunta é, o que foi a memória seletiva citada no texto, tá? Aqui no texto de vocês, está falando sobre a memória seletiva. Que memória foi essa que o autor quis trazer com esse parágrafo? O que é que ele evidenciou aí? Vamos lá, próxima pergunta. Qual foi a legislação punitiva que o autor trouxe para os escravos e africanos no Brasil, que estavam no Brasil naquela época do século XIX, finalzinho do século XIX? Qual foi a legislação punitiva para escravos e africanos no Brasil no século XIX? Tá? Então, o que foi a memória seletiva citada no texto? Qual foi a legislação punitiva para escravos e africanos no século XIX? E qual foi, né, a interpretação que o autor trouxe
do texto, né, da parte do texto, memória seletiva. Vigiar e punir é uma outra parte que o texto traz. Por que vigiar e punir? O que é que o texto evidencia? O que é que o autor quis mostrar que estava acontecendo naquela época? Eu quero que vocês falem disso, ok? Esse é o texto, tá? Botei aqui no quadro, tá aí, ó. A vida dos ex-escravos após a abolição da escravatura. Esse autor, ele traz muitas coisas, né? Ele selecionou vários momentos, né, de situações que os ex-escravos e os libertos nessa época viveram após a abolição da escravatura, ok? Então, essas perguntas são interpretativas, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam o texto, prestem atenção, observe que período, o que é que estava acontecendo e dê as respostas dessas perguntas, ok? Vamos lá. Nós temos ainda uma outra atividade. Tem o canal TV Brasil, que lá tem um vídeo que retrata a história na arte do artista. Ele canta uma história na arte do artista. Eu quero que vocês vão lá no canal TV Brasil, tá? O nome é Teumane Kawate. Eu quero que vocês assistam o vídeo, preste atenção. Gente, preste atenção. Vai estar lá um africano, né, contando uma história. E aí eu quero que vocês prestem atenção. E eu quero que, baseado nos textos que nós já vimos, eu quero que vocês digam que texto corresponde a esse momento desse vídeo, nesse momento que este homem está falando da sua arte, da história da sua arte, tá? Vamos lá, não esqueça, TV Brasil, uma história na arte do artista. E aí vocês vão estar olhando, ouvindo, vendo, tá? E vai estar dizendo que momento, né? Ou se foi toda a história, qual é o texto que realmente casa, né? Que traz esse momento dessa história, tá bom? E aí a gente vai estar depois, né, vendo com vocês lá no nosso encontro remoto. Nós vamos estar corrigindo essas atividades, tá bom? Valeu, gente! Nós vamos ficando por aqui, ó. Beijinho pra vocês e até a próxima aula. Tchau!